Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que buscaremos mais uma parábola de Jesus. E vamos então à parábola do bom samaritano trazida por Lucas no capítulo 10, do versículo 25 a 37. E vamos lá então. Levantando-se um doutor da lei, experimentou-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele. Então responde o doutor da lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, porque isso estava na lei, não é? Então o doutor da lei reproduziu o ensinamento dos mandamentos trazidos pela mediunidade de Moisés, né? E Jesus responde através de uma pergunta, porque ele pergunta o que é preciso para alcançar a vida eterna, ou seja, para salvar-se, né? E Jesus diz o que está na lei, e ele responde. Aí Jesus vai replicar, né? Respondeste bem, faze tu e viverás. Quer dizer, viva isso que foi dito, né, no mandamento, na lei, né, que são as leis divinas, na lei de Deus, viva isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse. Agora então Jesus, para ensinar a ele e a todos nós, ele busca uma parábola, como era de seu hábito, contando pequenas historietas, porque facilitavam o entendimento e facilitavam a propagação, a divulgação deste aprendizado. Então começa assim: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores que, depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo, também um levita. Chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele e, chegando-lhe, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. E, pondo sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Trate-o, e quanto gastares demais, na volta te pagarei. Aí Jesus finaliza dizendo: Qual destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou da misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e faze o mesmo. Né? Então, através de uma parábola, Jesus nos mostra o que realmente é ser movido, é ser impulsionado pelo sentimento de piedade que nos leva ali à atitude dentro daquilo que nós chamamos de caridade, que na verdade a caridade bem vivida, bem experimentada, é a expressão do amor, né? E claro que é todo um processo gradativo, porque muitas vezes nós ainda fazemos
pelo ato de que entendemos que é preciso que seja feito e vamos nos exercitando, até o momento em que tudo isso se tornará, nessa escalada evolutiva, muito natural, em que não entenderemos uma outra forma de ser, uma outra forma de viver, porque esse sentimento já estará dentro de nós de uma tal impregnado, né, de uma tal forma que se expressará pelo amor, né? Não havendo outra possibilidade. É esse o caminho, é essa a proposta. E é esse, então, o exercício que ainda fazemos, para nós ainda, é exercício, é disciplina, é entender que precisamos fazer de certa forma, né? Mas vamos agora ao que o Caibar Schutel nos traz no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Se examinarmos atentamente a doutrina de Jesus, veremos em todos os seus princípios a exaltação da humildade e a humilhação do orgulho. As personalidades mais impressionantes e significativas de suas parábolas são sempre os pequenos, os humildes, os repudiados pelas seitas dominantes, os excomungados pela fúria e ódio sacerdotal, os acusados pelos doutores da lei, pelos rabinos, pelos fariseus e escribas do povo, em suma, os chamados heréticos e descrentes. Todos esses são os preferidos de Jesus e julgados mais dignos do reino dos céus que os potentados de sua época, que os sacerdotes ministradores da lei, que os grandes, os orgulhosos, os representantes da alta sociedade. Então, Jesus aqui usou o sacerdote, né, que como sacerdote deveria ter o impulso natural de se aproximar daquele homem que estava caído no chão, né, e apresentando todas as características de quem estava necessitado, né, porque inclusive estava machucado, com as roupas retiradas. Então, evidentemente que era alguém que de longe já deveria inspirar o desejo de aproximar-se e fazer algo por aquele que estava naquelas condições. Mas o sacerdote, de quem se esperaria uma atitude digna, não agiu assim. O levita, que são, por exemplo, Mateus era um levita, né? Ele era um cobrador de impostos, e então, ou seja, era uma pessoa culta, né? E de entendimento, né? Só para entendermos o que é levita de forma superficial, mas podemos depois até aprofundar um pouco mais, né, sobre o levita. Mas o importante é entendermos que seria alguém, né, conhecedor, que deveria ter tido uma atitude digna em relação àquele que estava ali caído. Mas o samaritano, e por que ele pega justamente o samaritano? Porque o samaritano era alguém, evidentemente, de Samaria. E os habitantes de Samaria, eles eram revoltados em relação à forma como os sacerdotes, né, ali da lei em Jerusalém, conduziam, como os doutores da lei conduziam ali essas leis, né? E então eles não seguiam as leis mosaicas. Eles eram revoltados, eles eram considerados párias, porque eles não praticavam os cultos estabelecidos, eles não davam a menor importância àqueles cultos externos tão valiosos para os hebreus, né?
e eram considerados judeus, então aqueles que praticavam a lei, aqueles que fugiam a isso eram excomungados, e Samaria se caracterizava por um grupo de habitantes que se opunham ao que era pregado ali pelos sacerdotes, né, pelos doutores da lei. Então, vendo aqui, leiam a passagem da mulher adúltera que nos fala o Cairbar. Leiam a passagem da mulher adúltera, a parábola do publicano e do fariseu, e do filho pródigo, e da ovelha perdida, e do administrador infiel, a do rico e o Lázaro. Vejam o encontro de Jesus com Zaqueu, ou com Maria de Betânia, que lhe ungiu os pés, as parábolas do grão de mostarda em contraposição à da frondosa figueira sem frutos, e a do tesouro escondido em contraposição à dos tesouros terrenos e das ricas pedrarias que adornavam os sacerdotes, né? Então, basta observarmos, está nos dizendo Cairbar, né? Como ele exaltava o que se colocava como pequeno, que tinha humildade, então ele exaltava um monte, a semente de mostarda, que é a menor semente conhecida, né? E em relação àquela figueira frondosa, que não dava frutos, ele usou aquilo para um ensino profundo, né? Que ali não haveria a sombra do amor, a sombra do aprendizado, porque era uma figueira estéril, né? Simbolizando ali quantos aprendizados que aparentemente, né, atrairia, quantas filosofias que atrairiam muito, simbolizando aquela árvore frondosa, mas que não dava frutos, porque era seca. Então, todos os ensinamentos de Jesus nos levam a compreender, e não poderia ser de outra forma, que aquele que realmente se liga à árvore da vida, se nós imaginarmos Jesus como uma seiva que nos alimenta, numa árvore frondosa. Então, aquela seiva que vem ali das raízes, sobe por aquele caule, vai ali pelos galhos, alcançando a todas as folhas, né? A todas as flores, a todos os frutos, e se imaginarmos Jesus como essa seiva impregnada, né? Entenderemos que para bebermos dessa seiva, bebermos dessa fonte, nós temos que estar conectados com esta árvore da vida. Porque se nos desprendermos, não teremos esta bênção de receber essa fonte de amor, de alimento, não é? Então, a árvore simboliza perfeitamente isso, porque os galhos estão presos. Se eles se soltam de alguma forma, eles perdem a vida, né? Porque perdem aquela seiva que os alimenta. Então, é estarmos firmes em Jesus. Esta é a proposta. E Cairbar, então, nos fala, voltando aqui, esta afirmação se confirma com essa sentença do Mestre aos fariseus e aos doutores da lei. Em verdade vos afirmo que as meretrizes e os pecadores vos precederão no reino dos céus. E para que melhor testemunho desta verdade, que aparece aos olhos de todos os que penetram o Evangelho em espírito, do que esta parábola do bom samaritano,
Então, essa parábola do bom samaritano, ela nos leva a tanta reflexão, a tanto aprendizado, né? Os levitas eram conhecedores das leis, né? Eram cultos, conhecedores das leis, né? E os fariseus, então, profundos conhecedores das leis, né? Já os saduceus já tendiam ao lado materialista, afastando-se ali das leis, né, que seriam, como já vimos nos nossos estudos, os materialistas de agora, né? Então vamos lá. Pois bem, os samaritanos, aliás, eram considerados heréticos aos olhos dos judeus ortodoxos. Eles eram judeus, mas eram considerados heréticos, né? Por isso mesmo eram desprezados, anatematizados e perseguidos. Pois bem, este que, segundo a afirmação dos sacerdotes, era um descrente, um condenado, foi justamente o que Jesus escolheu como figura preeminente de sua parábola. O interessante ainda é que a referida parábola foi proposta a um doutor da lei, a um judeu de alta sociedade que, para tentar o mestre, foi inquiri-lo a respeito da vida eterna, né? Então, o judeu doutor não ignorava os mandamentos, né? Aquele doutor da lei que lhe havia feito a pergunta, não ignorava, né, a lei, porque ele conhecia. Então, o judeu doutor não ignorava os mandamentos. E como os podia ignorar se era doutor? Mas com certeza não os praticava. Conhecia a teoria, mas desconhecia a prática. O amor de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força que o doutor judeu conhecia, não era ainda bastante para fazê-lo cumprir seus deveres para com Deus e o próximo, né? Tanto que para um doutor da lei, aqui não é citado qual seria, mas nós temos uma passagem que nós sabemos que foi o Nicodemos que procura Jesus e fazendo perguntas, né? E Jesus, num dado momento, fala: em vos falando das coisas da terra, vós não me compreendeis? Imagine se eu vos falasse das coisas dos céus, né? Então, mostrando que eles tinham um conhecimento mais raso, né? Porque a verdadeira espiritualidade, que se traduziria pela vivência desses ensinamentos trazidos pela lei, não eram ainda vivenciados e experimentados. E Cair Bar continua: amava como amavam os fariseus, como os escribas amavam e como amam os sacerdotes atuais, os padres contemporâneos e os doutores da lei dos nossos dias. Era um amor muito diferente que está oposto ao que preconizou o Filho de Deus. É o amor do sacerdote que, vendo o pobre ferido, despido e espancado, quase morto, passou de largo. É o amor do levita, padre também da tribo de Levi. Então, levita também eram padres, né? Então, até corrigindo aqui uma referência que eu fiz a Mateus, Mateus era Levi, né? Então, corrigindo, levita era padre, né? Levita eram padres também da tribo de Levi, né? Por isso que mais uma hora eu trago a explicação, né? Porque eu sei que Mateus era Levi, mas vamos adiante, é um detalhe. Então, o levita, padre também da tribo de Levi, que vendo caído
ensanguentado, nu e arquejante à beira do caminho por onde passava um pobre homem, também se fez ao largo. É o amor dos egoístas, o amor dos que não compreenderam ainda o que é o amor. É o amor do sectário fanático que ama a abstração, mas desama a realidade. Então, o que ele quis dizer aqui? Ama a abstração, ama muito a ideia, ama muito os ensinamentos, né? Mas nós podemos ficar apenas no campo das ideias, no campo dos ensinamentos, sem a prática, né? Salientando na sua parábola essas personalidades poderosas da sua época e cujo exemplo é fielmente imitado pelo sacerdócio atual, quis Jesus fazer ver aos que lessem o seu evangelho que a santidade desta gente não chega ao mínimo do reino dos céus, ao passo que os excomungados pelas igrejas que praticam o bem se acham no caminho da vida eterna. De fato, quem é o meu próximo? Senão o que necessita dos meus serviços, de minha palavra, dos meus cuidados, de minha proteção? Não é preciso ser cristão para se saber isto, que o próprio doutor da lei afirmou em resposta à interpretação de Jesus. O próximo do ferido foi aquele que usou de misericórdia para com ele, ao que Jesus disse para lhe ensinar o que precisava fazer a fim de herdar a vida eterna. Vai e faze tu a mesma coisa. O que equivale a dizer: não basta, nem é preciso ser doutor da lei, nem sacerdote, nem fariseu, nem católico, nem protestante, nem assistir a cultos ou cumprir mandamentos desta ou daquela igreja para ter a vida eterna. Basta ter coração, alma e cérebro, isto é, ter amor, porque o que verdadeiramente tem amor há de auxiliar o seu próximo com tudo que lhe for possível auxiliar, seja com dinheiro, seja moralmente ensinando os que não sabem, espiritualmente prodigalizando afetos e descerrando aos olhos do próximo as cortinas da vida eterna, onde o espírito sobrevive ao corpo, onde a vida sucede à morte, onde a palavra de Jesus triunfa dos preceitos e preconceitos sacerdotais. Então, que belo ensinamento. Por quê? Porque nos lembramos que Jesus não deixou uma religião, nós sabemos disso. Jesus nos trouxe o sentimento de amor. Jesus é a expressão mais pura do amor. Então, nos apontou o caminho do trabalho dos sentimentos, que é um exercício constante, né? Porque é esse sentimento trabalhado, burilado, né? Que se manifestará cada vez mais pela expressão do amor, que trará em nós o sentimento de religiosidade, que religião é religar, essa conexão com Deus, nosso Pai, nosso Criador. Isso é a religião, né? As religiões propriamente ditas, elas vieram depois, estabelecidas, instituídas por humanos. Foram importantes, excetuando os erros cometidos, os desvios de entendimento dos tempos idos e dos nossos tempos, quantas interpretações equivocadas para benefícios próprios, né? Mas excetuando isso, né, as religiões, elas vêm para nos ajudar. Né? Por quê?
Assim como nós frequentamos uma escola para desenvolvermos a nossa intelectualidade, a religião nos ajuda a desenvolvermos os nossos sentimentos, né? Mas é importante que entendamos que o amor vai muito além das religiões que professamos, sejam elas quais forem. Elas são o nosso ponto de apoio, porque nós precisamos, porque nós necessitamos, né? Porque ainda os nossos lares não são um templo de amor, onde ali teríamos o verdadeiro amor na sua essência, né? Então nós necessitamos de ambientes que nos ajudem juntos, que a vibração se potencializa, que juntos vamos ali trabalhando esses sentimentos. Mas quais sejam as nossas religiões, é preciso que entendamos que o importante é desenvolvermos a religiosidade. E é isso que dependemos de tudo isso que Jesus trouxe, porque os outros eram altamente conhecedores da lei, né? Das leis mosaicas, altamente. E as leis mosaicas têm as leis humanas como legislador humano, mas o que conta mesmo são as leis divinas que vieram através dele, né? Através da sua mediunidade, grafadas ali na pedra, né? Então, é isso que conta, é isso que temos que entender e abrir a nossa mente, porque nós, a grande maioria espírita que estamos debruçados nesses ensinamentos que hoje trazemos, podemos também, devemos, aliás, também ter muito forte essa conscientização de que o que importa é a religiosidade. Temos uma casa abençoada que nos faculta o desenvolvimento desta religiosidade, mas não desfocarmos que esse é o objetivo, né? Não desfocarmos que este é o objetivo. E ele finaliza o Cairbar. Finalmente, a parábola do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus. O viajante ferido é a humanidade saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo. O sacerdote e o levita significam os padres das religiões, que em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto de suas igrejas, né? Então estamos aqui vendo com chave de ouro o que realmente essa parábola de Jesus nos traz. O samaritano que se aproximou e atou as feridas, deitando nele azeite e vinho, é Jesus Cristo. O azeite é o símbolo da fé, o combustível que deve arder nesta lâmpada que dá claridade para a vida eterna. A sua doutrina, o vinho, é o suco da vida. É o espírito de sua palavra. Os 2 denários dados ao hospedeiro para tratar do doente são a caridade e a sabedoria. O mais que o enfermeiro gastar resume-se na abnegação, nas vigílias, na paciência, na dedicação, cujos feitos serão todos recompensados. Enfim, o hospedeiro representa os que receberam os seus ensinos e os denários para que era o dinheiro da época, né? Para cuidarem do viajante ferido e saqueado. O hospedeiro representa os que receberam os seus ensinos e os denários, entre aspas, para cuidarem
do viajante, entre aspas, ferido e saqueado. Que profundo aprendizado! É uma parábola para lermos, relermos e mergulharmos nessas explicações, nesse entendimento. Com muita gratidão pelas bênçãos deste aprendizado, né? Desse esclarecimento que nos chega, lembrando os cegos que se deixam guiar pelos cegos, saiamos desta cegueira, saiamos, mas para sairmos da cegueira é preciso que luz se faça ao nosso entendimento. Então é um trabalho conjunto de burilar sentimentos e aclarar o entendimento. Que meditemos muito e que fiquemos em paz.